Imagino que muitos de vocês não saibam que eu sou psicóloga. Eu criei esse canal com o intuito de mostrar minhas viagens pelo mundo e os voluntariados que eu tenho feito. No meu último voluntariado, para quem já assistiu o vlog sabe que eu fui para a Geórgia e no final do vlog eu mencionei que não recomendaria o lugar, pois o anfitrião não seguiu com algumas regras do acordo, mas acontece que o motivo foi bem mais sério do que isso e recentemente algumas pessoas vieram me perguntar o que realmente aconteceu, então achei justo me abrir e compartilhar essa experiência aqui com vocês. Esse é um assunto que tem sido muito falado na internet e, embora seja difícil para mim, eu acho importante abordar isso, principalmente como profissional da psicologia. Então, vamos lá. Há 2 meses atrás, eu fui para a Geórgia fazer um voluntariado de 1 mês, como eu mencionei, em um hostel, onde eu trabalhei 25 horas semanais, de segunda a sexta, ajudando o anfitrião na limpeza e organização das coisas do hostel, com o check-in e check-out dos hóspedes e também na preparação do jantar, e em troca eu recebia as principais refeições, um lugar para dormir e o resto do meu tempo livre para fazer o que eu quisesse e até mesmo poder melhorar o meu inglês interagindo e conversando com os hóspedes. Na primeira semana que eu cheguei, tudo ia bem. O anfitrião é um homem italiano, super extrovertido e carismático. Ele gostava de contar as histórias das viagens dele para todos nós, principalmente quando estávamos reunidos, e todos gostavam dele. Ele era muito articulado, divertido, inclusive eu. Eu realmente estava gostando da experiência e eu me sentia bem-vinda e ele estava conquistando a minha confiança. Mas logo de início ele já demonstrava que queria sair comigo e até mencionou que quando eu tivesse tempo gostaria de me convidar para jantar e também sugeriu que eu fizesse algumas horas extras e que ele me pagaria bem por isso. A princípio eu concordei, dizendo que eu poderia ajudá-lo caso eu tivesse tempo e energia, porque afinal, além do voluntariado, eu também estava atendendo meus pacientes online do Brasil. E ele pareceu super entender, mas logo as coisas já começaram a mudar. Ele era um homem que demandava muito, muito mesmo, então ele começou a me chamar o tempo todo, pedindo que eu fizesse as coisas para ele e exigindo cada vez mais, e também começou a usar aos poucos a manipulação emocional, dizendo que estava super exausto e cansado e que só eu poderia ajudá-lo. E mesmo sendo psicóloga, eu acabei caindo nas armadilhas dele, me convencendo de que como ele não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-lo, afinal ele não tinha outro voluntário além de mim e também não tinha nenhum funcionário, era somente nós dois no hostel, então eu realmente achava que precisava ajudá-lo, mesmo estando cansada. Eu acho importante também mencionar que, apesar de entender sobre manipulação, eu nunca havia passado por isso antes. Eu cresci em um lar cheio de respeito e de amor e apoio entre minha família. Meus pais e a minha irmã sempre me apoiaram em tudo, nos meus sonhos, opiniões e decisões. E a gente sempre foi muito unido, mas com ele era diferente. Eu não podia dizer não sem que ele usasse algum tipo de joguinho emocional para que eu me sentisse insegura ou culpada. Com o tempo, a comunicação entre nós foi ficando cada vez mais difícil, ele se irritava facilmente, fazendo com que eu me sentisse como se eu estivesse sempre errada. Eu também percebi que estava buscando a aprovação dele, mesmo que no início eu não estava me dando conta disso, e quanto mais eu tentava, mais parecia não funcionar, e mais ele fazia com que eu me sentisse como se eu fosse a pessoa mais incompetente do mundo. E também quando algo não saía como ele queria, ele também tinha outra tática, que era ficar horas em silêncio para que eu me sentisse ainda mais insegura ou culpada por algo que eu não tinha feito. E para ajudar, as coisas pioraram quando finalmente ele percebeu que eu não sairia com ele, até porque eu também via que ele dava em cima de outras hóspedes e ele achava que eu não percebia. E ele até tentava me agradar, às vezes, comprando chocolates e fazendo coisas do tipo, com o intuito de eu querer sair com ele. Mas toda essa constante manipulação foi acabando com toda a minha autoconfiança, a minha autoestima que já parecia não existir mais. Eu estava realmente muito cansada e eu só fui perceber tudo isso depois que eu saí do hostel. E depois que eu saí, que eu fui perceber e me dar conta o quanto eu me permiti ser manipulada por aquele homem. Afinal, eu poderia ter simplesmente desistido, sabe? E indo embora.
Mas eu sempre tive essa coisa de não querer desistir e de querer que as coisas deem certo, de querer fazer com que as coisas deem certo. E acabou que não funcionando. E no final, mesmo ele querendo que eu ficasse por 3 meses, eu decidi seguir o combinado inicial e sair após um mês. E apesar de tudo isso, eu realmente me sinto grata por ter tido essa experiência. Foi uma lição de autoconhecimento e autorrespeito, e até mesmo como é conviver com uma pessoa narcisista. Então, se você está passando por algo parecido, acredite, a primeira coisa e a coisa mais importante a se fazer é entender o que está acontecendo, buscar ajuda e entender que você não está sozinho. Conversar com alguém e fortalecer o seu autorrespeito são passos importantes para lidar com pessoas assim. Afinal, ninguém merece ser diminuído ou manipulado. E mesmo que seja difícil, colocar limites é muito importante. Afinal, todo relacionamento, seja profissional, pessoal ou até mesmo de voluntariado, precisa ter respeito e reciprocidade para realmente valer a pena. Enfim, eu espero que esse vídeo ajude alguém que possa estar passando por algo parecido. E se você achou útil ou esclarecedor, já deixa seu like para que eu possa saber e trazer mais temas importantes como esse aqui no canal. E se você quiser também acompanhar mais histórias das minhas viagens e experiências, já se inscreve e ative as notificações. Isso realmente faz diferença para mim. Te vejo em breve.